No impasse do irmão, vem ao encontro Prometeu, para inspecionar a distribuição, e vê que os outros animais de tudo estão harmoniosamente providos, mas que o homem está nu e descalço, sem cobertor, sem armas. E eis que já tinha chegado o dia destinado, em que também o homem deveria sair da terra para a luz. O mito segue, não é? E aqui nós chegamos a um ponto que é o ponto da nossa conversa aqui, que é o seguinte, não é? O homem ficou nu, descalço e sem grandes potencialidades ou sem grandes capacidades, porque o Epimeteu, homem de ideias curtas, na nossa linguagem mais direta, não é? Um sujeito burro, que esqueceu, não é, de dar as condições para o homem viver sozinho, se proteger sozinho. Então o homem está nu, descalço. Qual a necessidade do homem? O mito continua dizendo assim: o homem não tem outra saída pela sua fragilidade, senão viver em comunidade. O simples fato de viver em comunidade, não é o suficiente para garantir-lhe a sobrevivência, garantir-lhe a existência? Não. Portanto, os homens devem inventar, e por si só, não é? Pela sua necessidade, devem inventar alguma coisa, e essa coisa é a política, é a ciência, é a convivência com outros seres para que possam conviver, sobreviver, não é? Frutificar, dominar, ou ainda, não é? Apenas reproduzir-se e continuar vivendo. Nesse sentido, não é? O mito chega num ponto que nos interessa aqui. O homem não tem como viver sozinho, não é? Ele precisa dos demais. Nós não temos naturalmente, o mito recorre aí, mas nós poderíamos dizer, não é? Quem que é capaz de viver sozinho? Daí o Platão e o Aristóteles nos trazem essa reflexão aqui, ó. O Platão diz o seguinte lá na República, no livro 2, não é? Os homens, pela insuficiência dos homens para satisfazer individualmente as próprias necessidades e da necessidade da divisão do trabalho. Nós não fazemos a roupa que usamos, nós não produzimos a comida, não é, que comemos, nós não produzimos o carro que usamos, o ônibus que andamos, nós produzimos na realidade muito pouco, e seria impossível a convivência se não fosse a existência coletiva. Portanto, quando o sujeito diz assim, enche a boca, não é o Bertolt Brecht, eu odeio política, o sujeito está dizendo, eu odeio viver, eu odeio, não é, sobreviver, porque a condição para a sua sobrevivência é exatamente o ser, não é, em comunidade, a comunidade, e a coexistência desta comunidade é a condição para a sua vida também. Então Platão afirma, nós temos que dividir o trabalho, é impossível um homem ser autossuficiente. E quer castigo maior do que o ostracismo entre os gregos, não é? Quando os gregos queriam punir alguém fortemente, expulsavam da cidade por algum, não é, ilícito, por alguma virtude, não é, por alguma falta de virtude ética, era a expulsão de dentro da comunidade. Então você vai viver sozinho, era uma das maiores expulsões. Perdia apenas para a pena capital, a morte. Não é? A expulsão da cidade era a maior expulsão para um grego. Quer dizer, você cometeu um ilícito, a comunidade te julga a viver 5 anos longe da comunidade no ostracismo. Quer dizer, viver longe era castigo, não é? Para o grego pela falta da virtude cívica, da virtude cidadã, e os gregos priorizavam esta virtude, não é? A virtude cidadã. E o Aristóteles diz lá, não é? Também bastante interessante, diz o seguinte, sobre o animal, também no Política, né, no livro 1, diz o seguinte, sobre o animal político, ver também a Ética Nicômaco, que é uma verdadeira aula, não é? Um verdadeiro livro sobre a convivência coletiva, a convivência humana. E diz lá então, o homem é um animal, ou como um animal político, que vive naturalmente em comunidades e que não pode ser feliz senão nessa vida com seus semelhantes. Continuando dando aula de filosofia no curso de administração, ainda fez a seguinte pergunta: o que você quer fazer no curso de administração? Eu quero achar um bom emprego. O outro falou assim, eu quero ser dono da minha empresa. Eu falei assim, mas o que você quer depois disso? Eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Quero ser rico. Quero ter muito dinheiro. Para quê? E para quê? E daí, da forma socrática, não é?
fui perguntando até chegar lá no final de semana. No fundo eu quero ser feliz mesmo. Daí nós recorremos aí ao Aristóteles, especialmente ao Ética Nicômaco, eu quero ser feliz. E para ser feliz, eu não consigo ser feliz sozinho também. E aí o Aristóteles recorre à ideia de que o homem é um animal político por natureza, um zoon politikon. Não tem como ser diferente. Onde que você quer ser feliz? Você tem que ser feliz com os teus. Daí não é para pular lá para a contemporaneidade, para o nosso tempo, diz assim. E o Sartre, por outro lado, vai dizer, obviamente que tem outro significado, vai dizer assim: os outros são meu inferno, mas é neste inferno que eu tenho que me reconhecer enquanto sujeito. Eu sou, eu me torno um ser humano, não pela garantia da natureza, mas eu me torno culturalmente um ser humano. Eu costumo perguntar para os alunos assim: você nasce ser humano? Daí tem exemplarmente, aquele livro que conta a história de diversos casos, mas Amala e Kamala. Não sei se vocês já leram lá, o livro, para quem estuda filosofia lá. Na Índia, ou na ex-União Soviética, China, é muito comum achar crianças, até hoje inclusive, crianças, outro dia aí há um mês atrás, crianças jogadas no rio pelo hospital. A vida humana é valorizada? No passado nós já fizemos, os próprios espartanos, o sujeito que tivesse lá uma deficiência física seria eliminado porque não cumpria nenhuma função na sociedade, que era uma sociedade guerreira. Portanto, se você não consegue fazer guerra, o filme, recorrendo à sétima arte, o filme, o 300, deixa muito bem claro isso. O Leônidas diz o seguinte: erga a espada, erga o escudo mais alto que a sua cabeça. O sujeito não consegue, portanto você é inútil para o meu exército. E aí já se dispensou. Hoje nós valorizamos também essas pessoas na troca de valores. E o que eu queria dizer com isso é apenas o seguinte: nós trocamos no tempo e no espaço, que o homem resulta do contexto social, econômico, político no qual ele vive. E dizendo isso significa dizer que nós nos humanizamos socialmente, nós nos humanizamos quando convivemos com as outras pessoas.